Estamos de volta, senhores, com o nosso segundo bloco, a nossa segunda parte. Eu lhe dizia, quais são os métodos artificiais de criação relacionados aí à pessoa física? Olha só, quando nós falamos em métodos artificiais de criação, eles são divididos aqui em dois grupos. Inseminação e fertilização. Tanto a inseminação quanto a fertilização podem ser homóloga ou heteróloga. Homóloga ou heteróloga. Tanto a homóloga como a heteróloga podem ser em vida ou após a morte. Pronto, está aí o esqueminha para a gente trabalhar. Então eu dizia, quando eu falo sobre método artificial de criação da pessoa física, tenho aí duas possibilidades, inseminação e fertilização. A inseminação pode ser homólogo ou heteróloga, homólogo em vida ou após a morte, heteróloga em vida ou após a morte. E a fertilização também pode ser homólogo ou heteróloga, homólogo em vida ou após a morte, heteróloga em vida ou após a morte. Eu vou começar com a inseminação. Inseminar, em bom português, significa colocar dentro, tá? Colocar dentro. O que é que isso quer dizer? Isso quer dizer que você vai pegar o gameta masculino e colocar dentro do corpo da mulher. Então você pegará o gameta masculino, eu dizia, e você vai colocá-lo dentro do corpo da mulher. Nessa linha de pensamento, a concepção, um embrião, será gerado em vivo. Em vivo por quê, Luciano? Porque ele será gerado dentro do corpo da mulher. Então vai ser gerado em vivo. Ele vai ser gerado em vivo porque ele será gerado, eu dizia, dentro do corpo da mulher. Pronto. Essa é a nossa inseminação. Já a fertilização é diferente. Porque na fertilização, você vai pegar o gameta masculino e o gameta feminino e fora do corpo da mulher você vai gerar o embrião. É aquilo que a gente chama por aí de bebê de proveta, né? Então você pega o gameta masculino e o gameta feminino, fora do corpo da mulher, gera lá um embrião. E posteriormente, este embrião vai ser colocado dentro do corpo da mulher. É curioso você parar para pensar que toda a fertilização acaba em uma inseminação, porque o embrião será inseminado, né? Então, enquanto na inseminação você pega o gameta masculino e coloca dentro do corpo da mulher, e a concepção se dá em vivo, na fertilização, gameta masculino e feminino são unidos fora do corpo da mulher, leia-se in vitro, e depois aquele embrião ele é colocado dentro do corpo da mulher. Pronto. A sistemática é esta. A sistemática é esta. Veja só, tanto a inseminação como a fertilização podem ser homóloga ou heteróloga. O que eu direi agora vale para todas as hipóteses. Quando é que é homóloga? A homóloga é quando você vai utilizar do material genético do próprio casal. Então você pega o gameta masculino do marido, o gameta feminino da mulher, né? E ali se utiliza. Ou pega o gameta masculino do marido e insere no corpo da sua esposa ou da sua companheira. Você, eu dizia, vai utilizar o material genético do próprio casal. Já na heteróloga, você utilizará de material genético de terceiro. Quando você lança a mão do banco de sêmen, quando você lança a mão do banco de óvulo, pronto. A diferença é essa. Homóloga, material genético do casal. Heteróloga, material genético de terceiro. Ok.
tanto a homóloga quanto a heteróloga podem ser em vida ou após a morte. Ela será em vida se todos os envolvidos estiverem vivos. Então, por exemplo, imagine que eu e minha esposa estamos tendo dificuldade de gerar um filho. Procuramos então uma clínica, né, especializada no assunto e optamos por uma inseminação homóloga. Vai pegar o meu material genético e vai colocar dentro do corpo da minha esposa. Como eu estou vivo, será uma inseminação homóloga em vida. Se eu já houvesse falecido e tivesse deixado o meu material genético conservado, congelado, autorizando o uso por parte dela, seria após a morte. Seria após a morte. Na heteróloga, o mesmo raciocínio. É verificar se o doador de sêmen ou a doadora de óvulo está vivo ou não. Se está vivo é em vida, se está morto é após a morte. Pronto. Estes são os nossos métodos artificiais. Pergunta curiosa é a seguinte: Luciano, Código Civil, ele trabalha com os métodos artificiais? Ele define os métodos artificiais? Como é que o Código Civil, que já é um código de 2002, enxerga esta situação? O Código Civil ele tem aberturas de tratamento para os métodos artificiais. Em uma primeira passagem, por exemplo, digna de nota, o artigo 1593 nos recorda que o parentesco será natural ou civil, conforme resulte de consanguineidade ou outra origem. Então ele é natural ou civil, conforme resulte, eu dizia, de consanguineidade ou outra origem. Ora, quando nós colocamos aqui outra origem, nós abrimos as portas para os métodos artificiais, né? Sem dúvida. Abrimos aqui as portas aos métodos artificiais, sem dúvida. É possível que haja parentesco, eu dizia, de outra origem. Não há dúvida disso. Além disto, o legislador civilista, lá no artigo 1597, quando trabalha com as presunções de paternidade decorrentes do casamento, acaba por tocar nas fecundações artificiais homólogas, na concepção artificial homóloga, na inseminação artificial heteróloga, ou seja, o legislador civilista reconhece a existência destes métodos. Doutrinariamente, vem se entendendo que nos métodos artificiais de criação, todos os envolvidos, todos, né? Marido, mulher, doador de sêmen, doadora de óvulo, todos os envolvidos haverão de ter consentido, ter autorizado, consentido de forma expressa, específica e direcionada. Expressa, específica e direcionada. Por exemplo, não adianta apenas o sujeito deixar o sêmen congelado para que a sua esposa gere um filho dele após a sua morte. Não. Além de deixar o sêmen congelado, este sujeito haverá de ter deixado uma autorização expressa, específica e direcionada para que fulana de tal, sua ex-esposa, possa gerar um filho com aquele material crioconservado, congelado, após o seu falecimento. Então não adianta apenas uma autorização genérica, não adianta apenas deixar o material genético congelado. Além disto, presume-se no Brasil que os filhos decorrentes de métodos artificiais serão filhos do casamento ou da união estável, filhos do casal. O doador de sêmen, a doadora de óvulo, não é pai nem mãe. Não é pai nem mãe. Os filhos são do casal. Que autorizaram expressamente. Tanto é assim que garante-se o anonimato do doador de sêmen, garante-se o anonimato da doadora de óvulo. Tá bom? Puxa uma observaçãozinha aí no seu caderno, por favor. Vem comigo na de cá. Puxa uma observaçãozinha no seu caderno, por favor. Olha só. Não confunda nessa linha de raciocínio o conhecimento da origem genética com
o reconhecimento de filiação. Não confundam o conhecimento da origem genética com o reconhecimento de filiação. Veja, os filhos gerados de métodos artificiais, segundo o entendimento do STJ, possuem direito e garantia fundamental de conhecer a sua origem genética. Conhecer a sua origem genética. Conhecer o seu DNA-fonte. Saber qual é o seu DNA-fonte. É uma informação importante, às vezes necessária, inclusive, para fins médicos. O cidadão, por exemplo, está lá com a leucemia, quer fazer teste de compatibilidade, ele precisa ter acesso ao seu DNA-fonte. Então, assegurado pelo STJ hoje, este conhecimento da origem genética. O cidadão pode conhecer a sua origem genética. Mas isso é diferente do reconhecimento de filiação. Porque o reconhecimento de filiação é aquele capaz de gerar efetivamente paternidade. É aquele capaz de gerar efetivamente maternidade. Para fins jurídicos, né? Claro. Lógico. Então ele vai gerar paternidade, ele vai gerar maternidade, eu dizia, para fins jurídicos. Claro. Por exemplo, alimentos, aquisição de sobrenome, sucessão. Você não tem direito a estas questões em face do seu doador de sêmen ou da sua doadora de óvulo. Eu costumo dizer em casa, em aula, o doador de sêmen e a doadora de óvulo pode querer muita coisa, né? Mas ser pai não quer. Porque se quisesse ser pai, não doava sêmen nem óvulo, né? Fazia o método natural, é melhor, né? Mais barato, etc. Né? Então, não há por que se gerar maternidade e paternidade do seu ponto de vista jurídico nessa situação. O que você terá será apenas o conhecimento da origem genética. Essa linha, inclusive, já foi acolhida em parte pelo direito positivo. Olha a expressão, né? O direito positivo legislado no Brasil. Se você visitar o ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, em especial em seu artigo de número 48, você verá que o adotado, diz o ECA, tem direito após os 18 anos de idade, em regra, e excepcionalmente até com menos de 18, de visitar os autos do seu processo de adoção e conhecer quem eram seus pais biológicos. Isso não quer dizer que os pais biológicos serão renascidos à condição de pai juridicamente. Isso não quer dizer que aquele adotado terá direito à herança daqueles pais biológicos ou a alimentos em face àqueles pais biológicos. Não, é apenas o conhecimento da origem genética. Beleza? Já alguns autores aí que deram até um nome bonito para essa ação em que você ajuiza para reconhecer a sua origem genética, alguns chamam de habeas genoma, né? Seguindo aí. E quando é que a pessoa física ela vai adquirir a sua personalidade jurídica? Em qual momento? A primeira parte do artigo 2º do Código Civil nos diz que a pessoa física ela vai adquirir a sua personalidade jurídica a partir do seu nascimento com vida. Nascimento com vida. Nasceu com vida, leia-se, respirou, adquiriu a personalidade jurídica. Segundo a doutrina, o nascimento com vida se dará quando o bebê for expulso do ventre materno e respirar. Então foi expulso do ventre materno, respirou, adquiriu a personalidade jurídica. A análise realizada aqui pelo direito é objetiva. Se foi expulso do ventre materno e respirou, amigo, adquiriu personalidade. Tanto é assim que quando se está na dúvida se aquele bebê respirou uma fração de segundo e morreu, ou se aquele bebê era um natimorto, nasceu morto, se faz um exame de medicina legal chamada de docimasia hidrostática de Galeno. Então realiza-se aí um exame denominado, eu dizia, de docimasia hidrostática de Galeno. O que é isso? É um exame de medicina legal. Pega o bebê, que obviamente já está falecido, pega o pulmão do recém-nascido, joga na bacia d'água para saber se vai
boiar ou vai afundar. E a partir de parâmetros de medicina legal, você sabe se houve ou não ingresso de ar nos pulmões. E a partir daí você determina se ele adquiriu ou não a sua personalidade jurídica. É muito importante você saber isto, por exemplo, para fins sucessórios, porque se aquele bebê viveu ainda que uma fração de segundos e sua mãe faleceu no parto, ele pode ter recebido algo a título sucessório que depois do óbito vai seguir a sua ordem de sucessão, que seria diferente da mãe. Enfim. Né? Então pode ter implicações jurídicas. Nessa linha de pensamento, toma nota em casa, não precisa para aquisição da personalidade jurídica. Não precisa de quê? Primeiro, não precisa ter um prazo mínimo de vida. Não é necessário termos um prazo mínimo de vida. Então não é necessário que você tenha lá 72 horas, 48 horas, 46 horas, não precisa. Não precisa de prazo mínimo de vida. Segundo, não precisa ser uma vida viável. Às vezes cair nas provas. Ah, não, para adquirir a personalidade tem que ter um laudo de uma equipe multidisciplinar dizendo que é uma vida viável. Balela. Não precisa ser uma vida viável. Terceiro, não precisa ter forma humana. Que loucura, né? Lá na época de Esparta, se exigia forma humana. O direito espanhol, por largo período, se exigiu forma humana. Loucura, né? A pessoa nasceu lá, o médico olha para o menino e fala, é você não, amigo. Não tem lógica, né? Então, não precisa ter forma humana. Quarto, não precisa cortar o cordão umbilical. Certa feita caiu uma prova que o sujeito apenas iria adquirir a sua personalidade jurídica no momento em que houvesse o corte do cordão umbilical. Porque antes disso, o recém-nascido era um bem acessório que seguiria a sorte de sua mãe, bem principal. Não tem a menor lógica de pensamento. Não há a menor lógica de pensamento. Não precisa cortar o cordão umbilical. Você não precisa de nada disso. Respirou, amigo, adquiriu a personalidade. Já era. É o nascimento com vida. Luciano, vem cá. Após o nascimento com vida, que é a aquisição da personalidade jurídica, o que acontece? Após o cidadão nascer com vida, adquirir a sua personalidade jurídica, ele será registrado. Todos nós temos registro de nascimento. É a nossa certidão de nascimento. Eu não sei se você já parou para raciocinar isso, mas o registro de nascimento, na regra geral, não se dá no mesmo dia do nascimento. Não. O registro de nascimento, na regra geral, ele não se dá no mesmo dia do nascimento. Claro que não. No dia que você nasceu, sua mãe, após o parto, estava se recuperando, né? Acabou de dar à luz. E o seu pai estava completamente embriagado comemorando. Ninguém pensou em lhe registrar naquele dia. Alguns dias depois, você e sua mãe tiveram alta hospitalar. Então passaram-se os dias, houve a alta hospitalar. Beleza. No momento da alta hospitalar, foi entregue a vocês, papais, a DNV. Declaração de nascido vivo. A DNV, Declaração de Nascido Vivo, desculpem aí a expressão, ela atesta que o filho é da mãe. Isso não é um xingamento não, hein? Mas ela atesta que você é filho da mãe. É o que o médico pode atestar, né? A mulher chegou lá, amigo, barriguda, grávida, em trabalho de parto. O médico colocou ela na sala de parto, ela deu à luz. O médico diz, esse moleque saiu dessa barriga aqui, amigo. O filho é dessa mãe. E o pai, ó, veja bem, o pai tem um sujeito lá fora que tá feliz, alegre, parece que é ele, né? Mas não sei. Desde Roma, existe um ditado que diz que mater et gest. Mãe é quem gesta. Mãe é quem gesta. Não há dúvida sobre quem é a mãe. Se olha pra barriga da mulher, tá barriguda lá grávida, amigo, o moleque é dela. E o pai? Ah, o pai pode ser o marido, o vizinho, o personal trainer, o professor de inglês. Né? Com todo respeito, há variações. Quantas investigatórias de maternidade você já viu em sua vida?
Eu tenho 12 anos de advocacia, milito muito na área de família, nunca ajuizei uma investigatória de maternidade. Nunca contestei uma investigatória de maternidade. Agora, de paternidade, querido, lá no escritório tem os tubos. Várias. Quantitativamente, a dúvida paterna é muito maior do que a materna. Então, o médico atesta que o filho é da mãe. O pai pega a DNV, vai até o cartório de registro de pessoas naturais e registra o moleque, reconhecendo voluntariamente como seu filho. Ali você terá o registro. Repare você que este registro, no fringir dos ovos, é um ato meramente declaratório. Ele é um ato meramente declaratório porque ele terá efeitos o quê? Retroativo. A gente chama de efeito retroativo em direito, gente, de ex tunc, para trás. Ele terá efeito retroativo, ex tunc, para trás. Afinal de contas, o sujeito adquiriu personalidade quando nasceu com vida, sendo o registro posterior um ato meramente declaratório. Eu não sei se você já teve essa curiosidade. Você já viu qual foi a data que você foi registrado? Eu, por exemplo, nasci no dia 14/10. E eu só fui registrado no dia 18/10. 4 dias depois. Eu fui registrado. Eu confesso pra vocês que quando eu vi isso, eu falei, porra, meu pai 4 dias vai me levar pra registro, que absurdo. Mas eu fui pai recentemente, minha filha nasceu dia 11/10, quase no mesmo dia que eu. Nasceu dia 11/10 e eu só consegui registrá-la dia 13. Ou 14, não me lembro. Porque nasceu, internada, uma série de coisas, várias demandas, até alta hospitalar. E aí então que eu fui registrá-la. Então, o registro se dá dias depois, sendo um ato declaratório com efeitos retroativos, efeitos ex tunc. Tá bom, agora que você já sabe quando é que a pessoa física adquire a sua personalidade, eu lhe pergunto, e como é que fica o nascituro? Primeira dúvida é, quem é o nascituro? O nascituro é aquele que já foi concebido, ainda não é nascido e é dotado de vida intrauterina. Então o nascituro, ele já foi concebido, ele ainda não é nascido e é dotado de vida intrauterina. Este é o nosso nascituro. Está na barriga da mamãe. Está lá, na barriga da mamãe, em período gestacional. Tá bom. Como é que fica, Luciano, a personalidade jurídica do nascituro? Este é um dos temas, sem dúvidas, mais intrincados do direito, não é do direito civil, é do direito como um todo. Analisando sob o ponto de vista do direito positivo, artigo 2, segundo no Código Civil, em especial a sua segunda parte, você verifica que a lei põe a salvo, desde a concepção, os direitos do nascituro. A lei põe a salvo, desde a concepção, os direitos do nascituro. Beleza. Essa é a minha primeira premissa de prova. Essa é a minha primeira premissa de resolução de conflitos. O direito legislado, positivo, a lei. A lei põe a salvo, desde a concepção, os direitos do nascituro. A partir desta situação, a doutrina, quem é a doutrina? São os estudiosos do direito, aqueles que fazem produção acadêmica acerca do direito, acaba por analisar as teorias. As teorias que versam sobre a aquisição da personalidade jurídica. Confesso a vocês que o estudo das teorias que versam sobre a aquisição da personalidade jurídica é um estudo que não é afeto ao direito, é um estudo que vai além do direito. É um estudo da seara da bioética. Bioética, que é um ramo de conhecimento que estuda a ética da vida. É um ramo interdisciplinar que contempla questões do direito, questões da medicina, questões da biologia. E a bioética, ao estudar este tema, elenca lá mais de 14 teorias. Inúmeras teorias acerca do assunto. Nós aqui em direito nos contentamos com 3 teorias. Teoria natalista, teoria concepcionista e teoria condicionalista. Sobre estas 3 que conversaremos. A primeira teoria é a natalista. Natalista, que vem de Natal. E Natal
é o nascimento com vida. Então, a primeira teoria, a teoria natalista. Natalista, eu dizia, vem de Natal. Natal é o nascimento com vida. A teoria natalista, ela exige, portanto, o nascimento com vida para aquisição da personalidade jurídica da pessoa. Se ela exige o nascimento com vida para aquisição da personalidade jurídica da pessoa, obviamente, conclui-se que é uma teoria negativista para o nascituro, né? Porque o nascituro ainda não nasceu. Ela é uma teoria negativista para o nascituro, claro. Analisando o direito positivo, a literalidade do Código Civil, você percebe que o Código Civil ele é preponderantemente natalista. É natalista, afinal de contas. O artigo 2º do Código Civil exige para a aquisição da personalidade que haja o nascimento com vida. O Código Civil ele é preponderantemente natalista. Preponderantemente natalista. Ok. Contrapondo-se à teoria natalista, vem a segunda teoria, que é a teoria concepcionista. A teoria concepcionista, ela afirma que a aquisição da personalidade jurídica dar-se-á desde a concepção. É uma teoria francesa. Veio da França para cá, nós importamos. E defende a ideia, eu dizia, que a aquisição da personalidade dar-se-á desde a concepção. Ora, o nascituro, ele já foi concebido. Se ele já foi concebido, em uma análise da teoria concepcionista, este nascituro, ele já tem personalidade jurídica. É a nossa segunda teoria. Mas temos ainda a terceira teoria. O pessoal que fica em cima do muro, vem comigo na tela, são os condicionalistas, ou a teoria da personalidade condicional. E os condicionalistas, ou teoria da personalidade condicional, defendem a ideia de que o nascituro ele tem alguns direitos que são titularizados sob condição. Alguns direitos que são titularizados, eu dizia, sob condição, aguardando o nascimento com vida. Então ficam ali, sob condição, aguardando, eu dizia, o nosso nascimento com vida. Durante muito tempo, a doutrina, que são os estudiosos do direito, a jurisprudência, que são as decisões judiciais acerca do assunto, debatiam o rótulo. Queria saber se era natalista, se era concepcionista, se era condicionalista. Durante muito tempo o rótulo foi debatido. Hoje, porém, a doutrina já avança em um outro sentido. A doutrina hoje nos afirma que, na verdade, ao estudarmos a personalidade jurídica, ela se subdivide em personalidade jurídica formal e personalidade jurídica material. A formal relaciona-se a direitos de conteúdo extrapatrimoniais que são adquiridos desde a concepção, a exemplo do direito à vida. Já a material diz respeito a direitos de conteúdo patrimonial, os quais ficam sob condição suspensiva, aguardando o nascimento com vida, a exemplo da propriedade. Pronto. Então, a personalidade jurídica formal diz respeito a direitos de conteúdo extrapatrimonial, adquiridos desde a concepção, a exemplo da vida. A material diz respeito a direitos de conteúdo patrimonial, direitos estes que ficam sob condição suspensiva, aguardando o nascimento com vida, a exemplo da propriedade. Beleza? No nosso próximo bloco, eu vou aprofundar um pouco mais estas ideias e avançar na tutela, na proteção do nascituro. Até daqui a pouco.